A mais um vídeo da História Profunda. Eu sou o Felipe e eu vou falar um pouco para vocês sobre a Inconfidência Mineira. Então bora lá. Grande movimento agita todo o país, todos descontentes com a coroa e muitas cobranças de impostos. Então começa um movimento conhecido como Inconfidência Mineira. Tão grande porque tudo girava em torno de Minas Gerais. Por isso o nome é Minas Gerais, porque tinha muito ouro. Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes, era dentista, minerador, comerciante, militar e ativista político. Nasceu em Vila de Santa Rita do Rio Abaixo, mas depois ele mesmo fala em carta como Ritópolis. O Brasil ainda era estado de colônia portuguesa. Perdeu seus pais ainda novo, onde foi morar com seu tio que era dentista, onde aprendeu o ofício. Ele mais alguns amigos, destacando Inácio José de Alvarenga Peixoto, pois no córrego de Feijão temos uma fazenda dele. Pode ser que o mesmo tenha feito o Forte de Brumadinho, onde se fundia ouro. Mas isso fica para outra história. Ele se encontrava em suas casas planejando nessa época. Tiradentes era comandante dos dragões na patrulha do Caminho Novo, onde se escovava o ouro minerado. O movimento ganhou força com a independência dos Estados Unidos, pois a maioria da elite que estudava na Europa era de Minas Gerais. Com isso tinham acesso aos ideais liberais, mas alguns dos grupos os traíram em troca de perdão real, e todos foram condenados. Em 21 de abril de 1792, foi lida a sentença de pena de morte a Tiradentes e os outros teriam degredo perpétuo e uns exílios de 10 anos, e a maioria uma pena menor. No da Lampadosa, Tiradentes foi condenado à forca e depois esquartejado. Uns dizem que queria Minas Gerais como país livre, mas o legado que os Inconfidentes e Tiradentes deixaram foi que foram precursores da independência do Brasil. Essa história é tão boa e a nossa história. Vamos mais profundo. As lutas contra os holandeses e outros invasores do território brasileiro haviam gerado um sentimento de nativismo, de amor à terra natal. Portugal sacudira o jugo espanhol e passara a dedicar maior atenção a esta sua rica e promissora colônia, daqui retirando grande quantidade de ouro. Com a descoberta do precioso metal, para cá vinham aventureiros de toda espécie e os reinóis, ou emboabas, como passaram a ser chamados, pretendiam usurpar os direitos dos bandeirantes, intrépidos desbravadores do sertão. Os choques sucediam-se principalmente em Minas Gerais. Os paulistas não reconheciam a autoridade do governador-geral de Minas, Manuel Nunes Viana, que ali governava como ditador, e já haviam oferecido a coroa do rei ao rico Amador Bueno da Ribeira, que preferiu manter-se fiel ao rei, Dom João IV. Melhor armados e organizados, os portugueses ou emboabas levaram a melhor nos primeiros encontros. Porém, os paulistas, tendo à frente Domingos da Silva Monteiro, desbarataram-nos junto ao Rio das Mortes. Entretanto, graças a uma traição, os portugueses realizaram um verdadeiro massacre entre os paulistas, após terem jurado que eles lhes poupariam a vida, numa cilada no capitão da traição. Vindo uma anistia geral, Minas e São Paulo formaram uma capitania desligada do Rio de Janeiro. Em Recife, capital da Vila Rica, a famosa Guerra dos Mascates, como eram conhecidos os negociantes e mercadores portugueses. Essa luta cessou somente em 1714, com a concessão de uma carta régia dando ampla anistia. Em 1720, Filipe dos Santos Freire, em Vila Rica, levantou o povo e à frente de cerca de 2.000 sublevados, expulsou dali o ouvidor. O movimento alastrou-se em Pitangue, sob o comando do caudilho paulista, Domingo Rodrigues do Prado, em Sabará e em todo o território do Rio das Velhas. Também foi imenso clamor, o que obrigou o governador da capitania Dom Pedro de Almeida, conde de Assumar, a contemporizar, prometendo atender e perdoar os rebeldes. Mas assim que recebeu reforços, retomou a Vila Rica e castigou duramente os revoltosos.
Sumariamente julgado, Filipe foi enforcado em 16 de julho de 1720 por crime de lesa majestade, sendo seu corpo depois atado a 4 cavalos, para ser esquartejado. Como se vê, Portugal abafa em sangue a semente da liberdade. O domínio português se tornou sempre mais duro e exigente, sem contemplação contra o seu depóstimos. Mas corria pelo mundo um sopro de liberdade. Os Estados Unidos haviam se tornado independentes. A Revolução Francesa contagiará o mundo todo. Assim, em Vila Rica surgiu a mais importante das conspirações contra o domínio da corte. Em 1789, surgiu a famosa Inconfidência Mineira, um grupo que reuniu os maiores intelectuais da época e de que faziam parte médicos, sacerdotes, letrados, poetas, além de proprietários e sacrificados. Enfim, todos quantos estavam descontentes com o estado de coisas de então. Ao mesmo tempo, estudantes brasileiros em França procuraram conseguir apoio do grande líder norte-americano Thomas Jefferson para a causa da independência. José Álvares Maciel, mineiro confiante e entusiasta, regressou ao Brasil e aqui encontrou o alferes da cavalaria de Minas, Joaquim José da Silva Xavier, conhecido por Tiradentes, que abraçou a causa. O grupo dos conspiradores foi engrossado, com adesões do tenente-coronel Francisco de Paulo Freire de Andrade, padre Carlos Correia, o poeta Inácio José de Alvarenga Peixoto, padre José de Oliveira Rolim, doutor Álvares Maciel, sargento Mor Luiz Vaz Tolendo Pisa, Domingos Vidal Barbosa, poeta e desembargador Thomas Antônio Gonzaga, poeta Cláudio Manuel da Costa, cônego Luiz Vieira da Silva e tantos outros. Os conjurados contavam obter apoio da França e dos Estados Unidos da América do Norte. Fundaram uma universidade em Vila Rica, Ouro Preto, como conhecido hoje, além de escolas para o povo. Tiradentes idealizará a bandeira, com um triângulo em honra da excelentíssima Trindade de Alvarenga. Sugerir a divisa os centros libertas, quem será também. Liberta ainda que é tarde. O levante estava marcado para o dia da derrama, ou seja, pagamento do imposto atrasado. Mas houve um traidor, o coronel Joaquim Silveiro dos Reis, que devia à fazenda real mais de 200 mil contos de reis. O governador suspendeu a derrama e aprisionou os inconfidentes. O vice-rei Dom Luís de Vasconcelos e Souza mandou prender Tiradentes, que estava numa casa da Rua dos Latoeiros, no Rio de Janeiro. Os presos foram remetidos para o Rio de Janeiro, menos Cláudio Manuel da Costa, que se suicidará na prisão. O processo foi longo. Impavido, Tiradentes assumiu toda a responsabilidade em 19 de abril de 1792. Era lida a sentença aos conjurados. 12 dos principais chefes foram condenados à morte, e os mais ao degredo. Mas no dia seguinte, era comutada a pena de morte para todos, com exceção de Tiradentes. E assim o mártir da independência, em 21 de abril de 1792, subiu sereno à forca, no Lago da Lampadosa, no Rio de Janeiro. Seu corpo foi a seguir esquartejado e os pedaços salgados expostos nos lugares que ele mais frequentava, e seus descendentes declarados infames. Essa foi a história da Inconfidência Mineira. Deixe seu like, compartilhe o vídeo e comente aí embaixo o que você achou. Até o próximo vídeo do História Profunda.